Olá, cenouras, eu sou o Purple. A força da maternidade é maior que as leis da natureza. Estamos aqui também com o Brunebas. Fala pessoal, aqui quem fala é o Brunebas. E o que eu não chorei no cinema, o Purple chorou por mim. Caraca, mas aí eu chorei rios d'água, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu fiquei impressionado no quanto que você chorou. Não, você ainda falou. Você falou assim, antes da gente assistir, falou, geralmente eu choro quando é filme assim. Eu falei, tá. Aí eu fui verificar, né, pra ver se realmente emocionou. Aí ele lá chorando, parecendo uma toalha molhada. Gente, quando se trata de animais, eu choro mesmo. Eu sou muito sensível pra animal, cara. Fica difícil pra mim, mano. Aí Entendi. tem o robô com animal. Aí, pô... Não, Me pegou de mesmo. Mas eu acho que poderia ser, obviamente, existem questões que eu estava um pouco levemente alterado, né? Que pode ter facilitado as coisas. Sim. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? A gente vai falar de Robô Selvagem, o novo filme da DreamWorks, com o diretor chamado Chris Sanders. Então, você tá pronto, Brunellas? Vamos conversar esse filminho? Yes, let's go. Então, sobe a vinheta. Guarda Cinema. Tô vendo o elenco aqui, né? Ah, eu não vi também. Cadê? Tá vendo o elenco, mas tem só a Lupita Nyong'o, o Mark Hamill, o Pedro Pascal, tá ligado? Só gente boa aqui, velho. Sério? Ah, o Pedro Pascal provavelmente tá fazendo a raposa, né? É o Finn que é raposa, né? Acho que é ele mesmo. No caso, a gente viu dublado, obviamente, né? Uma animação no Brasil tem que ser visto dublado. A dublagem tava magnífica também, né? Como sempre. Difícil encontrar hoje uma animação que não tem uma dublagem excelente, porque realmente nossos dubladores são magníficos. A gente tava até conversando de dublagens portuguesas aqui antes de começar a gravação. Não vou nem comentar do Pedro Pascal, tá em tudo, né? Mas tudo bem. Quanto mais melhor. Esse cara aí, o Kit Connor, é o carinha... Ele parece muito aquele menino que faz Heartstopper, é ele mesmo ou eu tô muito louco? Eu acho que você tá muito louco. Nossa, é que ele parece igualzinho aquele menino, só que com barba. É ele mesmo. Caramba, eu não sabia que ele podia ter barba. Eu achava que ele era aquelas pessoas que a barba não crescia. É o maluco Tipo que eu? faz Heartstopper, o casal. Ele e o menino do Agatha Christie. Agatha Christie não, Agatha... Agatha Long. Quem é a Agatha Christie? Meu Deus. É a escritora de detetives... Mistérios Meu Detetive. Deus, o cara tá com a cabeça em outro lugar. Do Assassinato Expresso do Oriente, sabe? No caso, o Joe Locke faz o par romântico dele no Heartstopper, né? Aí o Kit Connor é o outro, que eu não tenho ideia qual é o nome do personagem dele, porque eu não assisti Heartstopper. Mas enfim, no Robô Selvagem ele tá fazendo a voz de quem? Bico Vivo. Bico Vivo. Caramba, Bright Bill. Que aleatório. Bright Bill, mano. Mas esse cara também é famoso. Esse Mark Hamill, eu já vi ele em algum outro lugar também, só não vou lembrar da onde. Calma aí. Mark Hamill não, meu querido. Mark Hamill, sei lá. Mark Hamill. Ele é o Luke Skywalker. Caraca, mas ele tá tão velhinho, coitado. Não, é foto Tá, o aqui. rapaz tá começando a ficar acabado. Nossa, a foto colocaram o nome dele, pelo amor de Deus. Tem a Lupita, caramba! Tem a Lupita. Nossa, que legal. Tem muita gente... É porque, que nem ele tava falando, a gente viu dublado, então acaba perdendo algumas coisas, né? Mas não que eu fosse reconhecer. Acho que o Pedro Pascal seria o único que eu ia lembrar da voz, assim. Mas o restante eu provavelmente ia passar batido. Mas a Lupita enfim. que faz o robô principal, né? Caramba, que maneiro, velho. Bacana. Vamos lá, né, Brunel? Eu não sei se eu tô preparado pra falar assim, que eu tô sentindo que eu vou ficar um pouco emocionado gravando esse episódio aqui, cara. Caraca, velho. Eu tô vendo umas cenas aqui enquanto a gente tá gravando, né? Aí, Eu tô por exemplo, chorando de novo. uma das cenas foi quando a Ross tá ensinando o Bico Vivo a tentar voar. Gente, essa cena aí não dá, não. Não dá. Não, essa Não foi dá. a primeira. Acho que foi a primeira que me pegou. Foi, essa mas é acho que é o muito- momento mais emocionante do filme. Na verdade, esse filme ele Sim. tem muitas cenas... Ele é um filme muito sensorial, né? Ele apela muito pra isso. É uma coisa que dá pra reparar, porque... No geral, eu acho que, se eu não me engano, é até algo que a gente comentou, talvez, durante o filme ou depois. Que esse filme, ele não tem uma história tão complexa, ou ele não é uma Não coisa tem. que, assim, tem diálogos muito complexos, ou, tipo, um roteiro que seja muito difícil de entender.
No geral, é algo muito simples, que no caso, um robô, que ele foi criado por uma sociedade avançada, o ano provavelmente é séculos no futuro, e aí a Terra já tá inabitável, a gente percebe que no ambiente, eu acho que a ponte Golden Gate ou é a ponte de São Francisco, ela já tá inundada, né, completamente inundada. Tem umas paradas assim que a gente percebe que a Terra já não tá mais habitável para humanos, e aí esse robô, ele foi por engano, ele acabou parando nesse lugar. Aí vem um robô pra Terra, esse robô conhece o animalzinho, ele tenta cuidar desse animalzinho e tudo mais. Ele tem que voltar pra casa, chega o pessoal que é da matriz e vem buscar ela. E é tipo algo muito simples. O roteiro básico, assim, tipo, ele é simples. Mas o que esse filme foca mesmo é nas relações e nos sentimentos, né? Ele sempre vai estar estimulando as sensações constantemente. É um filme completamente sensorial. Desde o primeiro momento que você assiste, tanto você ficar deslumbrado, né, pela animação, que é um estilo de animação bem diferente. Diferente não, porque já é um bagulho que a DreamWorks tá trabalhando há um tempinho, tanto em Gato de Botas quanto em outras produções aí que já saiu, que eu não vou lembrar agora, mas eles já estão explorando esse estilo de animação há um tempo. Mas, em especial nesse filme, ficou muito bonito. Acho que foi uma dos poucos estúdios, né, que conseguiu usar esse estilo de animação e conseguiu fazer funcionar de uma maneira bem bacana. E ajudou muito, ficou muito bacana mesmo. Muito bonito. Vou polemicar. O que você vai falar? Eu vou dizer que eu acho que a DreamWorks tá se esforçando mais do que a Pixar nessa questão, cara, porque eu acho que tá muito mais bonita essas relações da DreamWorks do que os filmes da Pixar. Obviamente que a Pixar não deixa de ser feio, tá? Deixa bem claro. Mas eu acho que o da DreamWorks tá mais, como posso dizer, mais interessante de se assistir, sabe? Obviamente você pode falar mais em relação a isso, né? Porque você manja um pouco mais do que eu. Mas o próprio dito que você disse do Gato de Botas, cara, Gato de Botas pra mim é lindo, velho. É maravilhoso. E é uma animação incrível, velho. É uma das melhores animações que eu vi na minha vida, o Gato de Botas, cara. O 2, no caso, né? E agora também tem esse do robô selvagem, cara, que me pega. Ele é muito bonito, eu achei ele muito bonito mesmo. Eu acho que eu concordo em partes com você em relação a isso daí. É porque, querendo ou não, esse estilo de animação que a Pixar ela tem utilizado desde que a gente conhece... Desde que a gente conhece não, né? Porque mudou, mas... esse estilo de animação que puxa mais pro realismo. Cada filme que passa são níveis de realismo cada vez maiores, né? É o pelinho na camisa... É o fio de cabelo detalhado, é o suor que você vê lá. É o pelo no antebraço, né? É, umas paradas... E poros. Isso é da hora. Acho que é um bagulho que realmente caracteriza a Pixar por ser quem ela é. Eu acho que é o único estúdio que realmente chega nesse nível, sabe? Que coloca o estilo de personagem cartoonizado com elementos extremamente realistas. Isso é muito bacana. Porém, apesar de ser muito bacana e muito bonito, e lembrar que que a gente bate o olho e fala, putz, é Pixar isso. Apesar de tudo isso, é muito limitado. Esse estilo de animação que o Aranhaverso, ele abriu as portas, né? E a DreamWorks vem desenvolvendo, outros estúdios também. Eles abrem um leque de criatividade muito maior mesmo. Sim, nossa, pra direção, demais. pra tudo, pra cenas dinâmicas. É óbvio que dependendo... Acho que, na verdade, independente do... Como é que eu posso dizer? Independente do gênero que o filme for ser, né? Se for um filme pra ser mais de ação, ou se for uma animação que é mais emocional, ou enfim, seja qual o gênero de animação que for, eu acho que dá pra usar esse estilo de animação misturando um 2D com 3D que fique muito legal, e isso aumenta muito as possibilidades pra deixar cada vez mais bonito. Querendo ou não, fazer o que a Pixar faz limita um pouco ela nessa questão aí, né, de criar cenas novas e criativas, assim, brincar com a criatividade. Mas eles têm feito bastante coisa bacana. Um exemplo disso é um filme que eu gosto muito, muito mesmo, da Pixar. Acho que é meu filme favorito da Pixar. Eu lembro que você perguntou pra mim qual foi a última vez que eu chorei assistindo um filme da Pixar. E foi com Soul. Soul. Eu esqueci como é que... Se tem um nome, uma tradução em inglês, em português, pra Não, cá. acho que é só Soul mesmo. Mas seria a alma, no caso, né? Eu não sei, é porque geralmente eles colocam Soul e colocam algo a mais, né? Mas enfim. Sim. Mas é Soul, aquele filme lá que conta a história do cara que vira uma alminha. E ele toca jazz, ele toca piano, enfim. Professor, né? Isso, professor de jazz.
E ele é muito bonito, esse filme. E na parte que ele muda de corpo, né, e vira uma alminha, tem alguns personagens que eles são chamados de Joe, eu acho, esqueci, acho que é Joe. Sim, enfim, é uns carinhas lá que eles são tipo meio que os instrutores das alminhas, né? Eles cuidam das alminhas e eles guiam essas alminhas aí no processo lá do filme. E aí eles são feitos quase que totalmente 2D e eu achei isso bacana, né? Tem várias partes no filme que eles brincam um pouquinho, dá uma misturadinha no 2D ali, mas é bem pouco. Mas é sempre esse extremo. Eles têm 3 extremos no filme do Soul. Calma que a gente já vai voltar pro Robô Selvagem, gente, mas só pra pontuar isso. Tem a parte 2D, que são esses instrutores aí lá do mundo das almas. Tem a parte que é o meio termo, que é um 3D que não é tão detalhado, que no caso são as alminhas e todo o cenário lá do pós-vida, que é um cenário mais um 3D meio básico mesmo. E aí tem o cenário humano, que é da vida real. E o cenário humano da vida real é extremamente realista. O traço e dos personagens e o modelo dos personagens é super cartoon, mas os detalhes assim, a pele, o ambiente é extremamente realista e é extremamente bonito. É muito bonito. Então eles trabalham com esses 3 extremos. Mas aí foi o único filme da Pixar que eu me recordo que explorou um pouco dessa variação de animação, né? Só pra encerrar. Em relação à animação do Robô Selvagem mesmo, ele... Obviamente que a Pixar também é arte, da forma que eles trabalham é arte, mas vocês vão entender quando eu falar que o Robô Selvagem ele é uma forma mais artística, né? Ele é um pouco mais criativo nesse lado. Você pode se emocionar com a forma que eles fizeram justamente as animações, sabe? Esse lado deixa muito mais incrível essa animação. Desde o primeiro momento, assim, acho que quando ela chega lá e aí a primeira coisa que ela vê é uma família de lontras nadando, acho que era lontra, nadando num pedacinho de água, assim, lá no mar, e aí ela interage com eles, e a água é muito bonita, a movimentação das lontras é muito fofinho, é tudo muito bonitinho, assim, principalmente no começo, boa parte do filme, né, os animais, ela não compreende, né, o robô, no caso, o robô que eu esqueci o nome, pela mesma vez, a Ross, ela não sabe o que eles estão falando ainda. Mais pra frente, ela pega e faz toda uma tradução da fala dos animais e ela começa a compreender eles e a partir desse ponto tem diálogo com os animais. Mas antes disso, ela não entende. Então, o filme não tem muitas falas. Só tem a Ross tentando se identificar e perguntando quem foi que solicitou a ajuda dela e tudo mais. Porque, no fim das contas, ela é um robô construído pra auxiliar os humanos, seja no que for uma que eles programação precisam, ali, né? Exatamente. Isso. E aí, nesses primeiros momentos, ela vai explorando a floresta, e aí acho que é umas primeiros 10 minutos do filme só de contemplação. Então a gente contempla ela olhando a floresta, descobrindo a floresta, vendo várias coisas bonitas. E sempre que ela se impressionava com alguma coisa, várias cores no corpo dela mudava. E isso era muito bonito de ver, assim, em cena. E você ter falado disso dela pegar pra traduzir ali e ela tá procurando um propósito na ilha, é legal porque eles meio que criam um conceito no robô, como se fosse realmente uma programação que pode até ter não, obviamente, tão profundo que nem as leis da robótica do Isaac Asimov, mas ele exige o conceito ali onde a Ross chega, por engano, no planeta, e ela procura um propósito no planeta. Então ela tenta seguir essa programação dela como se fosse uma lei mesmo. Uhum. E vai nisso a fundo que quando ela mata sem querer a família toda do Bico Vivo, ela coloca o propósito na vida dela que ela tem que ajudar o Bico Vivo nas relações de natureza dela do Bico Vivo como se fosse uma mãe dele. Mais ou menos, tipo assim, de começo, assim, ela não tem essa percepção. Acho que no começo, assim, ela tenta proteger esse último que ela tem essa parte meio, assim, de emoções humanas que ela vai desenvolvendo, né? Porque ela chega lá completamente robótica, completamente programada. E aí, a partir do momento que ela mata ela enfrenta várias coisas, né? Ela enfrenta a realidade da floresta, né? Tipo, tem esse embate, o filme todo o tempo inteiro mostra essa distinção entre um robô programado e a natureza selvagem, né? E completamente volátil do mundo real. E aí ela pega e, tipo assim, a primeiro momento, quando ela mata todo mundo lá sem querer, por um acidente, né? Ela pega o ovo e tenta cuidar do ovo. Nesse primeiro momento em que ela tenta proteger esse último ovo que sobrou,
tem essa parte meio humana, assim, mas a primeiro momento ela não tinha a intenção, assim, de fato, de cuidar do ovo e, enfim, ela só queria se livrar, assim, ela pegou o ovo e depois, tipo assim, ela ia seguir em frente, né? Ela ia dar o ovo pra alguém, sei lá o que ela ia fazer. Mas depois disso... Mas ela teve relutância, eu acho. Eu não lembro exatamente da cena, mas eu sei que ela cuida do ovo até o ovo nascer, aí o ovo nasce... E cumpriu o propósito ali. Isso, o ovo nasce aí pronto. Aí ela, tipo, ufa, tô com a consciência limpa, o bebê tá vivo. Aí ela foi se livrando, né? Mas aí, depois disso, não adiantava, né? Porque ele é um ganso, né? E aí tem essa parada, né? A primeira coisa que acho que todo passarinho, não necessariamente só ganso, né? Mas a primeira coisa que eles veem depois que eles saem do ovo, eles automaticamente colocam como se fosse a mãe deles, né? Tem toda essa parada aí emocional que rola. E aí já tem essa questão do preconceito também, né? Que ali dos outros gansos lá, eles veem isso como algo bizarro, né? Como se fosse um monstro cuidando da criatura, do bico vivo. Ele Fora que ele já é menor também. Patinho feio, o famoso patinho feio. Ele sofre essa questão aí. Ele é excluído do pessoal porque, obviamente, ele foi criado por um robô, então ele não tem... ele não se comporta como um ganso normalmente se comportaria. Ele anda como um robô mesmo, às vezes. Ele anda e se comunica como um robô e é muito fofo, mas é foda também porque ele tem um probleminha, né? Porque ele nasceu prematuro, então ele não é tão grande quanto os outros... gansos, né? Ele não tem a estatura que ele deveria ter, ele não tem... Enfim. Mas apesar de tudo isso, ele consegue fazer tudo normal. Ele aprende a nadar, ele aprende a voar. Tão bem quanto os caras, né? Porque, o cara aprende a voar com um puta de um falcão, mano. Era um falcão ou era uma águia, mano? Ele aprende a voar com uma águia. Uma águia. Então, tipo, o cara virou o mais foda dos gansinhos lá, mano. Eles foram atrás dos animais que é de acordo, né? Por exemplo, pra voar, foi atrás da águia, né? Sim, pra nadar não teve um animal. Seria interessante se eles tivessem, tipo assim, explorado mais os animais da água, né? Mas eu acho que eles não chegaram tão nesse ponto aí. Acho que eles tinham as lontras ali, que eu acho que eles perderam essa oportunidade. Talvez até, não sei. Eu imagino que talvez em alguma conversa lá na produção, talvez eles tivessem pensado nisso, né? De botar uma lontra pra ensinar ele a nadar e tudo mais, até porque elas aparecem bastante no filme. Mas não teve isso, ele só aprendeu tentando até funcionar. Não teve, de fato, alguém ensinando. Que eu lembre, né? Alguém aí que assistiu recentemente lembra se teve algum animal que ajudou. Vamos falar dos arcos dele, porque esse filme é basicamente... São quase separados os arcos, né? Porque são... Por exemplo, a primeira parte do filme é quando até o momento que ensina ele a voar. E ele parte, né, com a migração com o pescoçudo, né? Esse é o primeiro arco do filme. E a partir do momento... depois desse arco, eu senti que o filme deu uma enfraquecida, porque tirou o bico vivo da Ross, sabe? Então parece que não é mais a mesma coisa. Virou outra coisa nesse momento, sabe? Só que eu entendi o que o filme quis passar a partir daí. Porque quis mostrar a separação, aí mostrou o que o bico vivo tá passando lá na migração, né? Tentando matar ele lá e tal, essas coisas. Tem um negócio de sobrevivência mesmo, natureza, pra poder fazer ele mais forte. Até o momento que mostrou a Ross como tava tentando ajudar os animais com a neve, né, cara? Tentando salvar todo mundo ali, manter a natureza viva, juntando todo mundo como realmente uma sociedade, uma família, né? É interessante porque isso daí ela já tá nesse ponto do filme, ela já não tá mais seguindo programação nenhuma, ela tá só seguindo o coração dela, né, entre aspas. Ela tá só seguindo o coração dela. O primeiro filme todo, na verdade o filme inteiro, né? Ela é um filme sobre maternidade de 100%, né? Esse vínculo entre mãe e filho, esse vínculo materno que ela desenvolveu e todo o conceito que traz em cima disso, né? Você cuidar pro bebê sobreviver, ensinar os primeiros passos, ensinar a voar... E depois ver essa criança partir, né? E você ter que ficar, tipo assim, aflita e separado dele, né? É um sentimento muito ruim. E principalmente pra ela que é um robô, ela ainda tinha conflito, né? Até o primeiro momento ela ainda tinha esse conflito entre a função que ela foi feita pra fazer, né? O objetivo dela, que era só cumprir a tarefa, e ela tinha cumprido a tarefa, então... Ela tinha que partir, mas ela não conseguia, porque ela já tinha desenvolvido muito afeto pelo bico vivo,
e ela já tava muito ligada a ele, né? Já, tipo, acho que ela tinha perdido quase que 100% do lado robô dela. Mas mesmo assim ela não podia negar a origem dela, né? Mais pra frente isso daí também é explorado, mas o que acontece? Essa grande mudança dela ter completamente parado de seguir o objetivo dela pra mostrar, né, o quanto o Bico Vivo transformou aquele robô. Durante todo esse tempo de cuidados e tudo mais, ela só cuidou de todos os animais e, enfim, foi atrás de cada um deles pra sobreviver à nevasca e tudo mais. Não parou até pegar o último animal, cara, pra deixar todo mundo vivo, velho. Isso, ela arriscou tudo, tipo, ela tava nem aí se ela ia desligar, se ela ia morrer, enfim, se ela ia parar de funcionar, ela fez de tudo pra resgatar cada um dos animais. E ela só fez isso porque ela aprendeu a desenvolver esse vínculo familiar com o Bico Vivo e com o Astuto, né? O Astuto, que é outro personagem que a gente falou pouco ainda, mas é um personagem muito, muito, muito importante pra trama. Que é o Pedro Pascal, né? É o Pedro Pascal, um personagem muito incrível pra trama, Pedro Pascal. Não, por causa disso. Eu dei uma pausa dramática porque eu pensei que você fosse querer falar sobre ele, mas se você não quiser, eu falo. Eu não quero falar do Pedro Pascal. Você não acha que a gente já falou muito do Pedro Pascal na vida? É que eu não sabia que era ele, mas voltando pro Brasil, ele é interpretado pelo Rodrigo Lombardi, que é um cara, além de ser lindo pra caramba, ele é muito bom dublando, ele já fez vários trabalhos na dublagem. Ele fez o Príncipe Navin em Princesa e o Sapo, o Greno em Enrolados, o Lord Jingle. Ele fez vários trabalhos. Ele fez o Nicholas, o Nick do Zootopia. Tá vendo, mano? Os caras, quando o ator ele sabe muito bem dublar, a gente nem lembra, nem percebe, a gente não pensa no ator, a gente pensa no personagem. E isso é muito bacana. Sempre que a gente vem falar aqui de animação, principalmente animação famosa que lança, sempre tem um ou outro Star Talent, né, na verdade. Star Talent que eles chamam pra fazer a dublagem, né? E nem sempre dá certo. A gente tem vários exemplos aí de atores que são chamados nesse programa de Star Talent, né, Geralmente quem chama não é o estúdio de dublagem, né? É sempre o cliente, né? Que no caso seria a Disney, DreamWorks, eles pedem pra às vezes o estúdio de dublagem também chama. Enfim, não sei a mando de quem, né? Porque os diretores que a gente conhece, eles não são tão favoráveis quanto essa questão aí, porque dá muito trabalho e é muito ruim. Geralmente é difícil fazer dar certo, mas nas últimas vezes deu muito certo. Um exemplo disso é Divertidamente 2, que é full Star Talent, e eles são maravilhosos. Cada um deles fez o personagem muito bem, pelo menos eu achei pra que mim, você ia né? falar Enrolados. Não, eu falei, que é isso? Tá loucaço? Pelo amor de Deus. Tipo assim, pra ser bem sincero, não vou mentir, quando eu era criança eu achava legal a dublagem dele, eu não sabia que era ele. Mas depois que eu cresci e fui vendo, eu fui perdendo o gosto, sabe? Que fica escroto não é nem a dublagem do Luciano Huck, mano. O que fica escroto é você saber os bastidores. O comportamento dele, né? Comportamento, tá ligado? Pra mim é o pior, velho. Isso que foi merda. Foi o comportamento dele. Mas enfim, né? Voltando pro filme. O Rodrigo Lombardi faz um papel maravilhoso fazendo a voz dessa raposa. E é muito importante o papel dela nesse filme, porque é engraçado que a primeira vez que ela aparece ali seria no momento em que ela acaba de resgatar o ovinho, né, do Bico Vivo, e ele tenta pegar pra comer e sobreviver, e ele é a amostra clara de um animal que faz de tudo pela sobrevivência. E isso justifica também, ele tenta explicar pra Roz constantemente que essa é a natureza dos animais e essa é a natureza da Terra, né? Porque quando ela chega na Terra, ela é completamente hostilizada por todos os animais ali, a todo momento. Constantemente ela é hostilizada, né? Então, o pessoal tem medo dela, eles entram no corpo dela, roubam as peças, os animais, tipo assim, só não mata ela porque não conseguiu, mas o objetivo deles era matar a Roz, basicamente. O Astuto, ele não faz diferente disso, né? Não necessariamente ele hostilizou ela, mas ele tava fazendo de tudo pra sobreviver, e pra ele isso era muito normal. E, na verdade, pra todos os animais ali era normal, né? Então, acho que a representação de animais ali foi quase a mais fiel que eles conseguiram fazer. É claro que no momento em que ela resgata todo mundo e coloca todo mundo dentro lá da toca, aquilo ali no mundo real nunca aconteceria. Seria impossível. Com certeza, um mataria o outro ali dentro, não teria como isso acontecer. Mas até certo ponto, a natureza estava funcionando de uma forma real, né? Ele matando pra sobreviver e não importa o que aconteça. Tem uma cena super engraçada também que
ela conhece aquela gambá e os filhotinhos dela, e ela fica, tipo... A gambá é muito engraçada, ela vai explicando, tipo, ser mãe é uma bênção, e ela tá sendo completamente sarcástica o tempo inteiro. Ela fala, tipo, infelizmente eu tenho, sei lá, 8 filhos. Ela, não, tipo, 7, porque uma tinha acabado de ser devorada. E aí depois que ela volta, a criancinha vai lá e fala, mãe, eu tô bem. Ela, tá, que bom. Tipo, que merda. É muito engraçado, velho. E é muito engraçado como isso é normalizado ali dentro, porque a vida é assim. E aí a Roz custa a entender isso, né? Mas enfim, o papel do Astuto lá é trazer essa realidade, né? Ele é o ponto de realidade pra história e ao mesmo tempo ele é extremamente solitário, né? Porque ele não tem amigos, ele não tem família, ele é uma raposa solitária e, enfim, literalmente Sim. astuta, né? Ela mata pra sobreviver. E com a Roz, ele encontrou uma família de verdade, né? Um aconchego, alguém assim, um grupo pra chamar de família. Então, os 3, eles são isolados, né? Sim, fora que ele recebeu um contraponto, né, cara? Se ele só conhecia a hostilidade na natureza, né, a Roz traz esse convívio na vida dele, onde nem tudo é comida, né? Nem tudo precisa ser uma luta, né, de sobrevivência e tudo mais, mas é muito fofo. E é muito triste quando o Bico Vivo vai embora. E aí, antes de vir a nevasca, ela tava lá com um sinalzinho assim, pronta pra ir embora. Aí o Astuto vem conversar com ela. Ele fala, vamos voltar pra casa e tudo mais. Ela, não, eu já cumpri meu propósito e eu tenho que voltar pra minha casa, porque esse não é um lugar que eu pertenço. E ele vai lá e, tipo, ele concorda, fala, não, tudo bem então, eu vou voltar, tá vindo uma nevasca aí, eu vou voltar pro meu buraco. E é isso, mano. E aí é mó triste, porque, tipo, ele ficou muito triste. Ele não quis dizer assim na cara, mas dava pra ver o quão solitário ele se sentia e quão triste ele tava de não ter mais família, né? Sim, cara. E fora como ele, enquanto ele tá no grupo familiar ali, cara, ele começa a se tornar muito protetivo com o Bico Vivo também. Porque naquele momento que o Bico Vivo começa a sofrer bullying, ele começa a ameaçar os outros gansos. Eu vou comer, eu vou devorar todos vocês. Sim, mano. É muito legal. É muito fofo ele protegendo o Bico Vivo. E o Bico Vivo é um amor, gente. É um amorzinho de criança. É muito fofo o momento que ele tenta socializar com os iguais dele e dá tudo errado. É mó dó que dá, muita dó. Eu gosto muito do personagem do Assunto, cara. Principalmente quando ele falava que ele era especialista em ganso. É muito engraçado, mas é muito bom. Alívio cômico muito bom. Não, pode ficar tranquilo. Eu sou especialista em gansos. Eu te ajudo. Voltando pro lado dos arcos, lá que nem tava falando. A partir do momento que faz a migração, o filme começa a ficar um pouco fraco em relação ao Bico Vivo. Porque tem a separação dos dois personagens, né? Mas, ainda assim, tem essas construções na qual o Bico Vivo tá longe. Então, a partir do momento que ele volta, vai ter reacender, né, a chama do filme. E tem essa parte emocionante que tá tendo com a Roz lá, com os animais. Aí, o último arco foi quando ele volta. Eu ainda acho que a primeira parte do filme é a melhor parte que tem no filme, porque fica muito crível o final, sabe? Esse lance dos robôs voltarem pra pegar o Ross é legal, é divertido, só que não é tão forte como tava sendo essa conexão de mãe e filho no começo do filme, por exemplo, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, o filme ele quis fechar de uma forma redonda e mostrar todo o ciclo de maternidade que existe. Eu acho que, apesar de... Eu entendo, tipo, realmente o primeiro ciclo do filme, ele realmente é muito mais emocionante. Ele realmente pega mais, mas... eu não diria que a segunda parte seria fraca pela ausência do Bico Vivo, porque ele já tinha que ser desenvolvido, né? Toda a parte de desenvolvimento do Bico Vivo é o primeiro ciclo do filme. Então a gente tem o primeiro ciclo que é focado no Bico Vivo, no desenvolvimento dele, e ele inicia, passa o meio e se finaliza perfeitamente. A partir do momento que ele aprende a voar, tanto no simbolismo, né, em relação com a vida real, quanto no próprio filme, ele já tá completamente desenvolvido. Era uma coisa ou outra que ele ia pegar a experiência real de passar pela migração e algumas coisas que acontecem, né, quando eles invadem o espaço dos humanos e tudo mais, que é um momento em que ele ainda se desenvolve um pouquinho e aí ele assume a liderança, né, do grupo lá. Ele vira o líder dos gansos lá na hora da fuga, da migração.
E aí tem essa parte aí de desenvolvimento dele ainda, que ainda é mostrado. Mas o segundo ciclo, como ele já tinha se encerrado, né, o primeiro, o segundo ciclo era pra própria Rose. E isso acontece na vida real também, né? Porque a partir do momento que você tem um filho, você como mãe, né? A partir do momento que você tem um filho, o desenvolvimento pessoal é uma coisa que fica muito nas entrelinhas. Mas o foco principal da trama de uma maternidade é a sua criança. Desde o momento que ela nasce até o momento que ela vira independente. E aí foi o que aconteceu. A partir do momento que alcançou a independência, aí sim o foco da trama e de desenvolvimento de personagem é focado na Rose. Então a gente vê ela visitando os outros robôs, né? Ela descobre lá que tem vários robôs que vão parar naquele mesmo lugar por engano e ficam perdidos lá pra sempre. Ela vê as gravações, né? Ela consegue pegar outro chipzinho lá pra poder mandar um sinal pra voltar pra casa. Ela começa a enfrentar uns bagulhos por ela mesma, né? Tipo, sem o Bico Vivo, que objetivo ela tem? O objetivo dela era voltar pra casa. Mas aí ela transformou esse objetivo dela em outra coisa, que era salvar aqueles animais, né? Porque, de certa forma, salvar aqueles animais também, sei lá, mano, de alguma forma ela poderia se sentir conectada ainda com o Bico Vivo, porque ela desenvolveu essa parada de família, né? E proteção geral. E depois disso depois que passa todo esse ciclo do inverno aí vem a galerinha lá da Matriz querendo pegar ela, que já parte pro final do filme, né? Eu quis falar justamente do primeiro arco ser muito mais emocionante, justamente porque eu fiquei pensando depois de ter assistido o filme, o quão foda seria o filme se o filme todo fosse sobre essa conexão dela com o Bico Vivo. E o final do filme ser justamente a separação dos dois e terminasse ali, eles nunca mais se reencontrassem, entendeu? Seria algo pesadíssimo, mas seria uma realidade. Eu entendeu? Acho que faltou isso, essa parada assim. Eu não sei se é porque é um filme de criança, enfim, voltado pra um público mais infantil, mas não sei, né, se é, mas acho que é. Eu também concordo que foi até uma coisa que eu falei quando acabou, mano. Faltou o final ser um pouquinho mais sombrio pra eu conseguir chorar. Mais real também, né? Porque ficou muito fantasioso o final, sabe? Os dois no final ficou tudo certo, tá? Deu tudo certo, eles continuam juntos ali e é isso, sabe? Obviamente que a gente falou isso, né? Mas eu ia chorar pra caramba se o robô morresse, né? Então, é que na minha opinião, eu acho que o robô não precisa nem morrer. Eu acho que os dois não podiam mais se encontrar, sabe? Eu acho que seria mais... E se eu fosse diretor, eu mataria o robô. Eu mataria. Esse é o Brunebas. Não. Vocês que estão me ouvindo, esse é o Brunebas. Tá? Xinguem muito no Twitter. Não porque eu não gosto da Rose, porque eu não tenho coração. Mas porque seria muito foda. Porque ia encerrar o ciclo da maternidade de uma forma muito simbólica e muito pesada. E muito de chorar. Tipo, mano, você vai lá, você cria o seu filho. Você não tem vergonha, filho cresce, vai pra faculdade, volta, casa e a sua mãe envelhece e morre. E aí era o último ato ali, né? Porque ia ser muito mais triste você contar o encerramento da história com o Bico Vivo envelhecendo e morrendo e o robô ficando. Não faz sentido. Mas seria... Enfim, eu entendo que por ser de criança, um bagulho, eu acho que isso daí seria muito pesado. Wall-E é um filme de robô também, que faz chorar, mas não tem uma parada dessa de morte de robô também. E eu entendo não cita o Wall-E, senão fica emotivo. Mano, acho que se tivesse morte, realmente já não ia ser de criança o bagulho. Mas... Dizendo uma situação hipotética, se eu fosse diretor, eu provavelmente mataria a Rose. Galera... Desligaria a Rose, desligaria, não mataria. Você não tem vergonha, Brunebas? Você não tem vergonha? Não, é uma história, é pra sentir, é pra interpretar. Não, eu tô brincando, eu também sigo pra essa linha, eu também mataria, mas eu ainda prefiro a versão de onde eles não se encontram mais. Eu prefiro essa versão ainda, porque aí você trabalha mais no primeiro arco do filme, eu acho que faria o primeiro arco mais longo, né? E terminaria nessa questão, assim, não ter aquela batalha no final, essas coisas. Mas eu entendo que a DreamWorks quis fazer, se estendeu... não se estendeu, mas eles foram pra um outro lado pra trabalhar de outras formas a relação familiar e da natureza ali com toda a história. Eu entendo super bem e ficou super legal. Ficou ainda muito... muito boa. Gente, é muito... Desculpa, eu acho que o momento que eu deveria chorar, que eu provavelmente, quando sair no streaming, eu vou chorar em casa. Você vai assistir de novo? Mas, não, assisto de novo pra poder prestar mais atenção.
Mas uma cena que é muito, muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Que acho que é a cena que pra mim foi a mais dolorosa, assim. É o momento em que finalmente ele vai pra migração e ele, nesse ponto, ele já tá completamente formado. Ele já sabe voar, ele já sabe de tudo. Ele só tava com medo do que ia acontecer, mas ele tava suave, ele ia aí. E aí a Ross, tipo, vai se despedir dele. Eu lembro que até pouco antes disso, né, eles brigam, né, porque ele descobre a verdade, descobre que, por acidente, a Ross acaba matando a família dele, e tudo que aconteceu posteriormente, tecnicamente, foi culpa dela, por ele ser rejeitado pelo grupo, por ele ter passado por tanta dificuldade, foi tecnicamente por culpa dela, mas ela tentou se redimir pelo erro dela e tentou cuidar dele, né, e cuidou, né, mas enfim... Eles brigam pra caramba, e aí eu já fiquei bolado demais quando eles começaram a brigar, e aí ele vai pra migração, né? Ela convence ele, né? Eles meio que fazem as pazes, entre aspas. Não necessariamente eles fazem as pazes, né? Mas ela promete que vai ajudar ele a voar. Por mais que ela tenha feito algo que fudeu a vida dele em certos sentidos, ela ainda promete que vai ensinar ele a voar. E ela vai lá, faz de tudo, treina ele e consegue fazer ele voar. Mas até esse ponto, eles ainda não tinham necessariamente voltado às pazes como era antes. Eles ainda estavam meio que brigadinhos, né? O menino ainda estava magoado. Mas aí, quando chegou o grande dia, de fato, ele ir pra migração, ele volta, né? Ele ia aí ele volta um pouquinho, e aí ele vai lá e pergunta, que tal um empurrãozinho, uma ajudinha? E ela vai lá e coloca ele no ombro, e eles começam a correr juntos, assim, ela com o bracinho... tipo, aberto e dá um impulso pra ele voar. E é muito fofo. Isso pra mim foi finalmente o pedido de desculpas subtendido que ficou, né? Foi ele perdoando ela e, enfim, demonstrando que ele amava ela de fato. E também até tem uma parada com isso. Enfim, foi emocionante pra caramba. Provavelmente eu vou chorar quando eu ver isso de novo, mas é uma cena, acho que muito de derramar muitas lágrimas. Mas aí tem a parada que move o restante do filme é a parada que ele não conseguiu dizer pra Ross que ele amava ela, né? E é uma parada que é muito real pra mãe e filho, né? Pra uma relação de casa, né? De mãe e filho, principalmente relações que não tem tanto carinho assim, ou quando o carinho é tipo, simbólico, é mais simbólico do que aquele carinho que é escancarado, sabe? Que é aquele carinho que você não tá acostumado a falar um eu te amo, você não tem tanto abraço e beijo, essas questões, né? E eu entendo muito o Bico Vivo nessa parte aí, sabe? Porque ele finalmente tinha ido embora e ele não sabia se ele ia voltar, e ele precisava voltar pra ele poder dizer pra ela o que ele não tinha dito ainda, que era o eu te amo. E ele não tinha falado isso pra ela ainda. E quando ele volta, ele vê que ela tava indo embora e, nossa, ele começa a ficar desesperado porque ele precisava falar aquilo e talvez ia ser tarde demais. E isso é um bagulho muito triste, cara, é muito real, isso é muito um alerta. É muito aqueles filmes que você termina e você precisa voltar pra casa e abraçar a mãe, dizer eu te amo, e enfim, falar o que for preciso falar, porque de fato, graças a Deus não foi o que não aconteceu no filme, mas pode ser tarde demais, né? Nunca é tarde pra dizer um eu te amo, pra pedir desculpas, pra abraçar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E uma hora ou outra a gente não vai ter essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai sentir essa necessidade a partir do momento que a gente não puder mais fazer isso. Então fica aí um alerta pra quem tá assistindo aí, gente. Abraça a mãe de vocês, fala eu te amo. Mas claro que, né, todas as famílias que são perfeitas e que realmente, né, existem barreiras aí, né? Mas se você tem abertura... não perca a oportunidade. Posso fazer uma pergunta aqui, então? Pra gente, né? Pode. Robô Selvagem é uma forte indicação para o Oscar de animação para esse ano? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu espero que sim. Você acha que ele tem chance de ganhar? Pelo que lançou até agora, que eu não lembro porque eu tenho uma memória muito ruim, eu acho que tem sim. Tem sim, porque eu não lembro... O que lançou esse ano que foi tipo, caramba, bombastic? Não, acho que nada. Então, eu já te falo. Mas eu te digo uma coisa. Eu sei uma que é certeza que não ganha. O quê? Divertidamente 2. Eu também acho que... Que é mais o mesmo. E eu vou falar os nomes aqui e você vai ver quão merda é Divertidamente comparado com eles. Caraca. Porque, ó, saiu Transformers, que estão elogiando pra caramba, né? Eu não vi Tem esse ainda. filme.
Eu também não vi, mas estão falando muito bem. Tem também, meu querido, esse filme aqui, ó, chamado Flow. Olha que fofo também que é esse filme. Esse filme acho que não tem nem fala. É sobre um gatinho, tem um outro estilo de animação também, muito interessante. Parece... Ai, que legal! Caramba, que bonito. Exatamente. E aí tem esse filme aí. Mais um filme sensorial. Festival de Cannes. Festival de Cannes, exatamente. Aí tem esses filmes, cara, que são fortes candidatos pra mim e Divertidamente com certeza não vai ganhar. Com certeza. Tá? Nossa, acho que a gente tá chegando finalmente na era tão esperada, né, de abaixo a Pixar, né? Finalmente a gente conseguiu tirar a Pixar do pódio e tá difícil pra eles voltarem, mano. Tá difícil pra eles voltarem mesmo. E aí eu vou ver esse Flow, que eu também não vi esse Flow, gente. O Flow é a história de um gatinho também. E vai ser muito interessante. Vou recomendar pra vocês também verem. Eu vou querer ver esse filme, acho que eu vou assistir. Eu só não vou prometer pra vocês que a gente faça um podcast por momento e já grava ele, tá? A gente vai esperar as indicações ao Oscar e se ele tiver nas indicações, que eu acredito que vai estar sim, aí a gente faz um episódio dele depois de ter saído as indicações, no caso, né? Mas até o momento, então, pra mim, quem ganha é Robô Selvagem na animação e isso não tenho nem dúvidas, também tá ligado? Não. Eu fiquei muito feliz que eu torci muito pro ano passado o Menino e a Garça ganhar, eles ganharam, fiquei muito, muito feliz. Nossa, eu fiquei feliz também, cara. Um outro estilo de animação oriental, né, cara? E finalmente, eu gosto desse novo Oscar. Obviamente ainda não tá 100%, ainda tem seus defeitos, né? Por exemplo, tem poucas indicações a mulheres na direção, né? Sim. Pelo menos tá mudando, cara, porque antigamente era só homem branco então. sendo indicado. A única categoria que não tinha homem branco sendo indicado era na questão da indicação à melhor atriz, tá ligado? Sim, eu tô achando muito legal, falando das indicações de animação, que eles estão levando muito em conta a técnica de animação, eles estão levando muito em conta o roteiro, as emoções, né? Toda essa questão está sendo muito levada em conta, porque a Pixar, ela tava ganhando até um certo ponto, eu acho que depois virou uma parada meio favoritismo, porque eles exploravam, todo ano era o mesmo estilo de animação, só que mais polida e segue ainda nessa vibe. Mas convenhamos que teve uma época de ouro da Pixar ali que todo filme era emocionante, todo filme era diferente e era, tipo, sensacional. Eu acho que eles ainda conseguem abordar uns assuntos bacanas. A questão é que saiu os cabeça brancas que tinham umas cabeças fodas, sabe? Pra criação dessas histórias. Isso é bem legal, né? Bem legal. A Pixar, ela sempre foi muito criativa nas histórias dela, abordava assuntos muito bacanas também, e até hoje eles abordam. Por exemplo, em questão de tema, eu gostei de Divertidamente 2, em questão do tema que eles abordaram. Porém, como foi desenvolvido, toda a trama desenvolvida, foi pobre a forma que foi desenvolvida. Mas, enfim, é um filme bacana também, só que eu acho que ganhar, melhor que Robô Selvagem não é. Mas tem uma parada até que eu vi comentários assim sobre... Eu não lembro quem foi o cara, mas ele acho que ele é um diretor. Ele disse que ele não ia assistir o restante dos filmes de Toy Story, ele só assistiu até o 3. Foi o Tarantino, isso, ele falou isso. Ele falou que Toy Story 1, 2 e 3 termina bem, tipo, a história fecha perfeitamente e que depois daquilo ali é só palhaçada. Que não era pra ter nada depois daquilo porque não faz sentido. Então ele só se recusa a assistir o restante dos filmes porque... Pra ele, a história finalizou bem no terceiro filme, e é isso. E eu concordo com ele, mano, a história tava muito bem fechadinha, então o único problema que a gente tem, e acho que a gente nunca vai deixar de ter, é problema de capital, né? Problema de querer vender filme, vender história e lucrar em cima da história. A gente sempre vai ter esse problema, a arte, no geral, sempre vai ter esse problema. Ela às vezes pode se fechar de uma forma perfeita, ela tem um fechamento perfeito, mas o dinheiro força a ficar podre a história, né? Por exemplo, o exemplo disso, não até fora das animações, é o próprio Joker. Eu ainda não assisti o segundo filme, mas eu ainda vou demorar muito pra ver, porque o segundo filme eu não preciso nem ver, porque pra saber que é uma porcaria, eles conseguiram estragar completamente, isso me deixa extremamente chateado. Porque é um filme que a gente saiu do cinema, no caso o Joker, né? O primeiro filme, a gente sai do cinema dizendo a história fechou perfeitamente, tá muito bem colocado o filme,
né, ela se inicia e se fecha de uma maneira perfeita, que é algo muito difícil para pro DC Universe fazer bem. E aí, quando eles fazem isso, finalmente eles alcançam um bagulho desse, eles vão lá e fazem outro, por puro dinheiro. Então, tipo, é bizarro. É tão bizarro porque até o ator o ator principal do filme, ele fala que ele não faria outro filme, que ele só faria outro filme se realmente a história fosse empolgante e valesse o tempo dele. E aí ele faz... Ele altera nas decisões criativas do filme e mesmo assim fica uma porcaria. Então, tipo, é bizarro e é muito triste acontecer isso. Até desanima, né? Até desanima querer acompanhar, desanima querer assistir, porque a gente sabe que quando a história tá ficando boa, alguma coisa vai acontecer pra estragar ela, né? E, enfim, isso é muito frustrante mesmo. Eu espero que essa cultura um dia acabe, mas eu acho muito difícil de acontecer, pra ser bem sincero. Dá dinheiro, né? Isso que complica, né, cara? Outro exemplo que eu ia dar, que eu tava até esquecendo, é o próprio Invencível, cara. Invencível tem uma história em quadrinhos que é impecável, ela entregou uma primeira temporada bacana, a segunda tinha tudo pra ser perfeita, mas o lançamento dela foi completamente porco. Os prazos pequenos, tipo assim, o prazo que a Prime colocou em cima dos criadores tirou completamente a criatividade e o tempo deles pra colocarem uma animação bem feita. A animação ficou até pior do que a primeira, não digo pior, mas enfim, eles entregam um trailer que mostra um estilo de animação muito bacana e quando você vai assistir, tá tudo mal feito. Teve pausa durante o lançamento porque eles não tiveram tempo de terminar a animação. Então, assim, pro faturamento deles isso é bom, mas pra experiência do usuário é péssimo, horrível. Vou passar a recomendação pra vocês. A gente citou Divertidamente 2. A gente tem um episódio no canal, caso vocês queiram ouvir. Também temos um episódio de Invencível da segunda temporada, também, se vocês quiserem ouvir. Então, alguns dos filmes que a gente tá citando aqui, a gente tem episódio se vocês quiserem, tá? É só você seguir aí no canal e achar eles, meus queridos. Um alerta ainda, tá? Porque eu intimei, eu não sei, não vou prometer nada, mas eu intimei o Marcos, o Big Marcos, pra assistir Arcane comigo. Mês que vem lança a segunda temporada e última temporada de Arcane. Ela vai ser lançada em tempos diferentes, então tem um tempão aí pra assistir, se eu não me engano. Vai ser em duas partes, né? Vai ser em duas partes e vai ter um intervalo aí. Eu não gosto desse lance da Netflix de separar o bagulho em duas partes, assim. Como é o último, eu não vou reclamar. E por mim, entregando uma história muito bem feita, muito bem encaixada, tal qual a primeira temporada foi, pra mim tá ok. Mas é isso. Talvez tudo der certo, a gente grava sobre Arcane, pelo menos a segunda temporada, e aí passa uns pontos da primeira pra não ter que gravar 2, né? E é isso, e torcer também pra não cair no mesmo conto que Invencível caiu, né? Que a história permaneça boa e encerre de uma maneira bacana, porque é a última temporada, tem que encerrar de uma maneira legal. Tem que encerrar de uma maneira legal com uma nova música do Imagine Dragons. Essa música aí estourou, mano, acho que essa música é muito boa. É uma das melhores músicas dele, eu acho. Enemy, né? Também acho. Maravilhoso. Eu vou começar então nas considerações finais. Esse filme, pra mim, me pegou de surpresa. Todos esses filmes que me pegam de surpresa me dá um ponto a mais no meu coração, assim, cara. Porque eu vou sem saber muito do filme. No caso, esse eu vi o trailer. E ainda assim me pegou de surpresa porque eu fiquei muito emocionado com o filme. Eu chorei o filme todo, cara. Pelo amor de Deus, isso é muito difícil de acontecer. E é legal quando acontece, porque você se sente conectado realmente com o filme. E eu realmente chorei o filme todo. Eu tô admitindo aqui, isso realmente aconteceu. E ele é muito bonito artisticamente, narrativamente, com os personagens que são extremamente bem construídos. Ele não tem muito roteiro, mas às vezes não precisa nem de fala pra você se sentir conectado. Às vezes só com o olhar você entende, sabe? Às vezes o olhar fala muito mais do que as palavras. E é o que esse filme demonstra pra gente em relação da maternidade de um robô com um filhote de um ganso, cara. Esse filme pra mim é sensacional. Ele merece o Oscar já por si só. Vamos ver comparativos com outras animações aí. Mas ele pra mim já pode ganhar. Sem problema nenhum. Eu não ficaria triste se ele ganhasse. Mesmo se tiver um melhor, eu não ficaria triste se esse aqui ganhasse, tá? Pra mim, esse filme, ele também não é perfeito. Justamente por causa desse lance de sentir
Obviamente a gente conversou sobre isso, mas senti que o filme deu uma enfraquecida, mas pra subir como montanha-russa, pra melhorar também, tentar dar o seu melhor no final. Esse filme, pra mim, eu vou dar 4 gotas. Coragem. Coragem com o covarde? Vai lá, Brunelas. A história é impecável, gente. Assim, é claro que tem outras coisas que eu preferia que fosse diferente, mas é uma opinião do Bruno, então não é algo que tenha estragado a experiência ou que a decisão criativa dos diretores foi pior do que a minha, tá ligado? A história deles foi muito bem montada, eu gostei muito de tudo. Esse filme, ele desperta várias emoções e eu tô gostando muito de ver filme assim ultimamente. Acho que é um estilo de direção que tá me atraindo mais. São esses filmes que despertam emoções e sensações enquanto a gente assiste. Tem uma trilha sonora que desperta um sentimento, um visual que desperta um sentimento, e eu acho que é isso que prende mais a gente no filme. Muito mais do que diálogos extremamente complexos e criativos, assim. Acho que o que pega mais na gente realmente é o que a gente tá assistindo enquanto a gente assiste. Esse filme, ele dá de 1000 a 0 em muitos outros nesse quesito aí. Pra ser bem sincero, quando eu vi o trailer eu não fiquei muito animado não pra ver, porque eu fiquei, mano, mais um filme de robô, querendo ou não, a premissa é meio clichê, tipo, um robô no mundo selvagem, mas eu não sabia de fato o que ia acontecer, eu não sabia que ia ser uma parada focada na maternidade, né? E depois que eu descobri, que foi quando eu tava assistindo o filme, que eu achei muito mais bacana. Acho que é a primeira vez que eu... não primeira não, né? Mas uma das poucas vezes que eu vejo um simbolismo com a maternidade de uma forma tão delicada, tão bonitinha, sabe? E a gente realmente se apega, né? Acho que robô é uma parada muito sensível pro ser humano, né? Apesar de ser uma máquina, a partir do momento em que ela tem um formato humanoide, ou até mesmo sem ter um formato humanoide, mas quando a gente coloca um robô, né, num ambiente selvagem, automaticamente a gente vai despertando emoções, né? A gente tem essa capacidade de criar empatia por qualquer coisa. Acho isso muito bonito no ser humano. Essa nossa capacidade de conseguir desenvolver empatia até por um pedaço de pedra no chão a gente consegue desenvolver. E isso é muito bonito, né? Esse filme é muito, muito bonito mesmo, visualmente, emocionalmente bonito. Eu não tive a oportunidade de chorar no cinema, porque além de eu estar alterado, porque a gente tinha acabado de sair de um rodízio, tava cheio de álcool no cérebro. Opa! Na hora que eu tava no... Eu não bebo? Não, brincando. Enfim... E eu também acho que eu também não consegui chorar porque eu tava usando lente de contato. E lá dentro da porcaria do cinema, acho que tava com o ar ligado e tava toda hora ressecando a minha lente. Ou eu tava com o corpo ressecado, porque o álcool ressecou. Isso? Deu uma trabalhadinha na experiência. Eu tava toda hora colocando colírio no olho pra conseguir enxergar o filme. Enfim, foi uma experiência meio torta pra mim. Mas eu prometo ver de novo e eu tenho certeza que eu vou chorar quando eu ver de novo. Esse filme é maravilhoso, eu espero. Até o momento é o que eu tô voltando pro Oscar mesmo. Não imagino que vai sair alguma outra produção até o final do ano que supere isso, né? Eu acho que do máximo é que a gente não viu, né, gente? Mas tem uma animação chamada Flow, de um gatinho. Ele tem cara de ser do mesmo nível, assim, mas a gente vai ver. Caso for indicado também, a gente faz um episódio. É isso aí, mas minha nota, como eu disse, assim, acho que eu não tenho nada pra falar mal desse filme. Como eu falei, qualquer coisa que eu fale contra o filme é uma opinião própria minha, mas acho que não interfere. Eu dou sem medo nenhum, porque eu quero, porque eu posso, 5 gotinhas. Eu gostei dessa frase, eu dou sem medo nenhum. Você deu 4? Caramba, eu falei, nossa, o cara chorou no filme, deu 4. Eu chorei o filme todo, mano. Que cara chato, mano. Eu sou chato Crítico. mesmo. Enfim, cada um, ele tá no seu direito. O filme realmente me pegou de surpresa, eu fiquei muito emocionado durante o filme, mas depois que eu fui refletindo depois do filme, aí eu fui diminuindo um pouco a qualidade dele, entendeu, pra mim. Mas ele é magnífico, cara, não pense que não dá pra assistir só por ser 4, pô, a gente dá de 0 a 5 gotas. Se você 4 for é maravilhoso. Mãe, se você for mãe, for pai, ou for ter um filho, se você for assistir, você vai sair de lá desidratado, mano. Desidratado. Pois é, a gente não é pai. A gente que não tem, ele já a gente se ficou fudeu. triste. E se você é filho também, você também fica triste com essas paradas, tá ligado? Qualquer coisa pra mim, qualquer coisa que envolve família, eu choro. Eu fui lembrar agora
E os filmes da Pixar, agora os últimos, né? Eles são sempre focados em família. Então, toda hora eu arrumo um jeito de chorar nos filmes da Pixar. Toda vez. Qualquer coisinha que, ai, minha mãe isso, minha mãe aquilo. A família Madrigal lá, então, eu chorei 1000 vezes. Enfim. Nossa, pois é. Uma coisa que eu ia falar só do filme que eu tava esquecendo é o diretor, né? O famoso Chris Sanders. Eu achei que ele não tinha feito nada relevante quando eu fui pesquisar. Eu falei, quem é esse cara, mano? Esse Chris Sanders? Nunca vi na minha vida. Esse cara que o cara é. Quem é esse cara? O cara simplesmente fez Lilo e Stitch, de 2002. Fez Stitch, o filme. Lilo e Stitch 2 também. Mano, tudo que tem a ver com Lilo e Stitch, esse cara desenvolveu. Como Treinar o Seu Dragão. Tem os Croods. Então, dá pra você ver, assim, nesse repertório aí de animações, que ele tá acostumado a fazer uma parada envolvendo família, tá ligado? Tramas que envolvem família. Verdade! Caraca, bem notado. Eu não tinha reparado nisso, mas Mulan verdade. também. Todos esses filmes é em relação à família. Sim, tem um filme aqui que eu ignorei um pouco. Ele é uma animação também, é um filme recente, de 2020. O Chamado da Floresta. Que é com aquele carinha lá que eu não gosto dele, eu não vou nem citar o nome dele aqui, não vou falar. Mas tem um cachorrinho que é em animação 3D, é meio bizarro, mas eu não assisti com esse Harrison filme. Ford? Não, a gente não cita. Isso aí a gente não cita não, cara. Enfim. O cara é problemático demais. A energia chega a ficar pesada. Mas enfim. Não, agora eu tô me sentindo mal, velho. Não, mas enfim, esse cara, esse diretor, ele tá acostumado a fazer obras que envolvem família e drama familiar, e isso é muito legal de ver. E faz todo sentido depois que você vê o repertório desse cara, é bem bacana. Só isso que eu queria falar mesmo. Mas é isso, Bruno Evas. Eu vou passar a recomendação aqui que a gente tem o nosso querido Guarda Games, né, que a gente fala sobre os games. Também vou dar a recomendação pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Guarda-Chuva Transp, tanto no Instagram e no TikTok. Eu só vou passar uma última recomendação aqui, que a gente normalmente não pede, né, ou nem fala, mas fica uma recomendação pra vocês de ver os nossos episódios antigos, que tem muito episódio legal aí de filmes interessantes, que fica de recomendação pra vocês assistirem também, pô. Sim. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado pela audiência de vocês, por eu ter escutado até aqui, tá certo? A gente se vê no próximo episódio, então, meus queridos. Falou! Um beijo, meus queridos. Tchau. You just might kiss the sky.